Eu não vou negar que a idade, com a nossa idade, a gente vai ganhando limitações, sim. A notícia ruim é que isso só vai piorar. Se Deus quiser, a gente vai continuar envelhecendo, porque se a gente não continuar envelhecendo, a gente vai morrer. É o único destino, não é? Para eu não envelhecer mais, eu tenho que morrer agora. Não desejo isso para ninguém. Sim? Então a gente vai continuar envelhecendo. Se agora, aos 30, 40, 50, 60 anos, você acha que tá difícil para começar balé, imagina daqui mais 10 anos. Imagina. Vai ser mais difícil ainda. Então, a hora de começar é agora. Com a idade que você tem, com o corpo que você tem. Você tem que viver seu sonho agora. Como já dizem, né? Amanhã Deus pertence. Você não sabe o que vai acontecer. Agora é a hora. Tem milhares de mulheres adultas vivendo esse sonho. E por que você vai continuar se privando disso? Não faz sentido. Mas não adianta também você querer colocar um colão, uma sapatilha, ir para uma sala de aula, fazer aula com um monte de adolescente se a sua cabeça não mudou. Porque a limitação está aqui. Está aqui. Então, ó, como que eu faço para mudar isso? Como que eu faço para começar a balé depois de adulta e independente da minha idade? Primeiro ponto. Se alimente, não alimentar comida, mas se alimente, ouvido, ver de bailarinas adultas da vida real. São essas que trabalham, que têm filho, marido, cachorro, papagaio, periquito, que não tem 8 horas por dia para se dedicar para o balé. A bailarina profissional tem as 8 horas por dia, a profissão dela. A gente não. Então, se alimente desta verdade, porque essa verdade é a sua verdade. Essa é a primeira coisa para você conseguir começar balé depois de adulto, independente da sua idade. Mudar o que está aqui. Segunda coisa, também não dá para mudar o que está aqui ou ficar super, yes, agora eu vou, uhul! E vou para a aula de balé. E aí chego lá, vou lá numa escola presencial, academia, tal, entro lá, falo, quero fazer balé. Qual é a realidade hoje das academias? Academia, escola de balé, estúdio, enfim. Qual é a realidade? A realidade é que o carro-chefe de uma escola de dança são as crianças. São elas que bancam a escola. A escola é uma empresa, a escola de dança é uma empresa, precisa pagar as contas. E as crianças bancam essas contas. Então, todo o trabalho de uma escola de dança, o foco maior é no carro-chefe, que são as crianças. E aí as mães estavam lá, né, esperando as crianças fazer a aulinha de balé. E aí olharam e falaram, ué, vamos montar uma turma com vocês. E aí as escolas montam turmas de balé adulto. Só que uma turma de balé adulto, o mais comum é ter 2, 3, 5, se tiver 10 bailarinas adultas na turma, é muito. E 2, 3, 5, normalmente não paga a conta. Não paga a conta do professor, não paga a conta do uso da sala de aula. Sabe por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu já tive escola. Por 8 anos. E a minha paixão sempre foi adulto. Eu me desdobrei para conseguir montar turmas só de bailarina adulta. Mas era a minha paixão. Eu não dava aula para criança, eu contratava professor para dar aula para criança, não é minha paixão. Eu queria as adultas. E aí, você vai chegar numa escola e você vai começar a ter que fazer aula com adolescente. 12, 13, 14, 15, 16 anos. Que tem um biotipo totalmente diferente que o seu, que está na flor da idade. Você lembra, gente, com essa idade?
Lembra você com 15 anos? Lembra você com 15 anos, criatura? Oxi, dava para fazer muita coisa, não dava? Dava. Fisicamente dava. Você vai estar a todo momento numa sala de aula, olhando as bailarinas adolescentes que vão estar ali, executando as coisas com uma facilidade que não é a sua realidade. E mais uma vez você vai se alimentar de, não dá mais, para mim não dá mais. Por quê? Porque ao seu redor não tem adulto. Então, antes de você ir para uma escola presencial, para ter que lidar com isso, estude balé em casa. Por quê? Aqui é a sua zona de segurança. Aqui você não tem como se comparar com ninguém. Aqui você vai ter a sua relação com o balé pura e nata. Você e o balé, você entendendo passo a passo de cada movimento, você entendendo como o seu corpo funciona dentro da linguagem do balé. Sem julgamento, sem comparação, sem vergonha. E aí você aprende toda a base, você entende como faz um tandi, como faz um plié, como faz um rodejão, como faz uma pirueta, como faz um chané, como faz. Você vai começar a se sentir como? Mais confiante. Não, tô aprendendo esse negócio aí. E aí você começa a explorar um pouquinho mais sua graciosidade. E então, você decide para o presencial. Quando você chegar no presencial, você não vai ter que lidar com o aprender ou reaprender o balé no meio de um monte de adolescente. Ou no meio de um monte de adultas que já estão fazendo balé faz tempo. E você chega lá sem saber nada. Não, você vai chegar lá sabendo exatamente como fazer os movimentos. Aí lá você vai lidar com essa mentalidade do que dá e o que não dá na sua idade. Mas se você estiver rodeada de bailarinas adultas, isso não vai ser um problema para você.